Então, o terceiro mandamento aplicado à igreja diz que ela deve santificar o nome de Jesus. Ela deve orgulhar-se. Na Bíblia fala assim, gloriar-me em Cristo. É orgulhar-se. Esse orgulhar aqui é de uma maneira positiva, não pecaminosa, logicamente. Então a igreja deve orgulhar-se de ter o seu nome, assim como uma esposa orgulha-se de ter o nome do seu marido. Assim como a esposa, a igreja deve abster-se de qualquer prática, palavra ou relacionamento que manche a honra deste nome. Essa é uma aplicação muito prática, bem clara, por sinal, né? Usando o exemplo de um casamento, onde as esposas levam o nome dos seus esposos, dos seus maridos. Tudo que a esposa faz certamente irá honrar ou irá desonrar o seu marido. A igreja, como noiva, deve ter o mesmo comportamento em relação ao nome de Cristo. Na verdade, ainda nós podemos ler em Efésios que nós recebemos o nome de Deus, né? Somos o povo, fazemos parte da família de Deus, recebemos o nome dele. Então você imagine que aquilo que você faz vai desonrar a Deus ou vai glorificá-lo, uma vez que você é parte da sua família. Então, este é o ponto aqui, zelar pelo nome de Deus e fazer de tudo para que este nome não seja desonrado nem por nós mesmos, nem por outras pessoas. O que está em jogo, então, é a reputação de Deus e, mais especificamente para nós, a reputação do Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor amado, o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nos lembremos do que está escrito em Levítico 22:32. Não profanareis o meu nome santo. Bom, agora você pode também notar que o nome e a reputação de Deus são revelados em Cristo. Basta você ir a Mateus, no capítulo 1, logo, versículo 21. É um texto que nós lemos bastante, sobretudo no período de Natal. Nós estamos próximos disso. Diz assim: ela dará à luz um filho, Maria, né? Falando sobre Maria e o nascimento virginal de Cristo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus. Por quê? O anjo explica: porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por que então que eu disse que Deus revela, o Pai revela o seu caráter, a sua reputação em Cristo? Veja o nome que ele dá para o seu filho, Jesus. Uma variável de Josué, né? Quer dizer, Josué hebraico, Jesus grego, e significa o Senhor salva. Ou seja, uma promessa feita muito tempo atrás, Gênesis 3, agora se mostra cumprida em Cristo. O Senhor salva. Cada ato salvador de Deus, cada ato redentor de Deus, desde a promessa no Gênesis, a libertação do seu povo, as várias libertações do seu povo, os pactos e assim por diante, agora finalmente chegam à sua completude quando Deus revela Cristo. Quando Cristo vem ao mundo para revelar o Pai, melhor dizendo, e traz consigo este nome, Jesus, o Senhor salva. Então, olha como Cristo fala a respeito do nome de Deus e do seu próprio nome. Em João capítulo 17, a oração sacerdotal, uma das orações finais de Jesus, antes de tomar a cruz definitivamente, ele faz uma oração e olha o que ele fala nessa oração, algumas coisas. No versículo 6, ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Veja, Cristo revela o nome de Deus, manifesta o nome de Deus, glória, caráter, a reputação. No versículo 11, na última parte do versículo, Pai Santo, guarda-os em teu nome. E no versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome. A autoridade, né, que o nome traz, revela. Então, aqui está mais uma aplicação. O terceiro mandamento é quebrado todas as vezes que Cristo é desonrado em nossas vidas por meio de nossas palavras e ações. Então, agora eu quero ser bem prático, bem específico e mostrar
como é que nós quebramos o terceiro mandamento, de quais maneiras nós podemos quebrar o terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, o que o terceiro mandamento nos proíbe? Que desonremos a Cristo por meio de uma incoerência. Veja, incoerência com a verdade que ele representa. E desonremos a Cristo por meio de uma incoerência com a verdade que ele representa. Como assim? Vamos lá. Então veja, tem aqui uma lista. Primeiro, por hipocrisia, quando professamos o nome de Deus, mas não vivemos de acordo com tal profissão. Então, você professou sua fé, você anunciou publicamente que é um cristão, você vive dizendo a todo mundo que é um crente, um cristão, um discípulo de Cristo, que você ama o Senhor, que você vive por Deus, mas a sua vida não diz isso, né? Você vive como alguém que até parece um ateu, né? Como se Deus não existisse, né? Isso é incoerente. A sua profissão de fé, a sua confissão no nome de Cristo, na verdade não é coerente com a sua maneira de viver. Acredite, quando você faz isso, você está quebrando o terceiro mandamento. Você está desonrando o nome de Cristo, porque você está associando a Cristo uma vida que não é cristã. E aqui eu devo alertar uma coisa: se você vive como um não cristão, você não é cristão, por mais que você diga o contrário. Segundo, por quebra de pacto ou juramento, quando fazemos promessas e votos a Deus, mas não nos preocupamos em cumpri-los ou não temos mesmo a intenção de cumpri-los. Isso aqui é tão sério porque nós fazemos muitos votos. Eu falei aqui, você faz um voto quando faz uma profissão de fé para se tornar membro da sua igreja. Quando você foi batizar os seus filhos, você fez promessas, todas elas em nome de Cristo. Quando você casou, você fez promessas diante de Deus em nome de Cristo. Enfim, você faz vários juramentos. E ainda que alguns juramentos não sejam, por exemplo, juramentos que se faz na igreja, você como cristão empenha a sua palavra. Quando você se formou, né, na sua formatura lá na universidade, bacharel, licenciatura, geralmente nós fazemos um juramento, né, um juramento que determina a ética da nossa profissão. E quantos são esses? São aqueles que fazem esse juramento e então sequer lembram do que juraram ou tinham mesmo a intenção de cumprir isso. Só que você, como um cristão, quando você empenha a sua palavra, você empenha em nome de Cristo. Na verdade, você evoca aquele que é a verdade para garantir a sua palavra. E quando você jura sem a intenção de cumprir, você está quebrando o terceiro mandamento, porque você está comprometendo o nome de Cristo, a respeito do qual você é um embaixador. Então, quando você faz um juramento, ainda que não seja um juramento religioso, você tem que ter o zelo para cumprir isso. É por isso que lá no Salmo 15 se fala de jurar com dano próprio sem voltar atrás. A importância de você ter palavra, principalmente se você é um cristão. Então, quando você quebra de propósito um pacto ou faz um juramento sem sequer ter intenção de cumpri-lo, sabe, você está quebrando o terceiro mandamento. Juramentos superficiais, né? É a terceira coisa aqui, quando juramos em nome de Deus, sem motivo justo para isso, por coisas sem importância e sem um bom propósito, né? Você contou uma historinha para alguém, a pessoa duvidou, uma história insignificante, não tem nenhum valor, e você fala: eu juro em nome de Deus, né? Essas coisas superficiais, usamos o nome de Deus tão solene, tão reverente, de uma forma tão jocosa às vezes, né? Outra coisa aqui é juramentos falsos,
Esse é quando nós deliberadamente mentimos em nome de Deus. E aqui é uma série de variações, né? Eu juro por Deus e é mentira. Eu juro por Cristo, eu ponho a mão sobre a Bíblia e faço um juramento. Eu juro por minha salvação, eu dou o nome de eu dou minha palavra de cristão, então tudo isso aí é mentira, né? Então, o nome de Deus associado à mentira, quebra o terceiro mandamento. Por usarmos o nome de Deus de maneira vulgar, ou seja, nós colocamos no meio uma piada, em brincadeiras, em situações que não refletem a reputação do Senhor e não o dignificam com a reverência que lhe é devida, né? Então, por mais que pareçam inocentes, eu creio que isso é uma coisa que nós costumamos cair bastante, colocar o nome de Deus numa piada, contar piadas sobre Deus, sobre o céu, sobre as coisas que são reservadas justamente à santidade, a respeito das quais Deus tem tanto zelo, e aí às vezes nós colocamos de uma forma tão usamos essas coisas em momentos que não são em nada reverentes, não é? Ou até mesmo quando nós estamos num culto a Deus, né, dentro da igreja, e desonramos esses momentos por nós estarmos na atitude correta de respeito, reverência, solenidade que é exigida. Isso quebra o terceiro mandamento. Então, eu queria insistir com isso: não conte piadas sobre Deus, com o nome de Deus, com as coisas de Deus. Isso certamente não é correto. A última coisa aqui, né, não é uma lista exaustiva essa. Aqui são algumas coisas que podem ser vistas comumente nas nossas vidas e que fazem com que quebremos o terceiro mandamento. A última coisa que temos aqui é quebrando o terceiro mandamento quando falamos mal das obras de Deus. Aqui um pouco da murmuração, né? Eu acho que o mundo devia ser diferente. Alguns dizem, né? Por que o sol é tão quente? Por que... Enfim, reclamamos da criação, julgamos que a criação não foi bem feita, ou as coisas que Deus fez na sua providência também não são boas. Nós estamos dizendo que Deus não foi sábio o suficiente, não foi bom o suficiente, também é a quebra do terceiro mandamento. Tá? Então, mais uma aplicação ou uma reflexão para nós concluirmos aqui. O terceiro mandamento nos proíbe confessá-lo com os lábios se não queremos honrá-lo em nossas vidas. Portanto, irmãos, amigos, o terceiro mandamento nos ensina esta verdade. Primeiro, que não podemos desonrar o nome de Deus, isso é o que ele proíbe, e logicamente o que ele ordena é que devemos fazer de tudo para zelar pela honra do nome de Deus. Nós fazemos isso quando honramos a Cristo, quando confessamos como nosso Senhor e nosso Salvador e lutamos por uma vida de santidade que, por meio dos nossos atos, das nossas palavras, glorifiquem a Deus e glorifiquem a Cristo. Se você tem quebrado o terceiro mandamento, você deve pedir a Deus para que Ele conduza ao arrependimento, porque a Bíblia nos diz as consequências da quebra do segundo mandamento é que Deus não tomará como inocente aquele que quebrar esse mandamento, ou seja, aquele que desonrar o seu nome. Deus tem grande zelo por sua glória. A pena no Antigo Testamento era a morte por apedrejamento, aquele que desonrar o nome de Deus e assim se mantiver até a sua morte, ou até que Cristo volte, não será apedrejado, mas será lançado no inferno. O Senhor não inocentará aqueles que blasfemam do seu nome. Portanto, principalmente você que é um cristão, honre o nome do seu Salvador, que ele seja glorificado. Amém.